Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Elielson Araújo e aqui no meu canal eu falo de muitos assuntos. A gente está numa saga agora de falar sobre assunto de vendas, tá? Só que a gente tem atrelado a vendas a alta performance, a mentalidade, a hábitos, a disciplina. Então, assim, não pensa que é apenas um conteúdo de venda de dicas tirado de livros, vai ter tudo isso. Só que você vai ver que é muito mais do que isso. Então, eu já te convido para que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, que é muito importante para nós. É aquela velha questão do marketing, né? A gente precisa trabalhar para o algoritmo, para que o algoritmo trabalhe para nós. Quanto mais você comenta, compartilha e deixa a sua curtida, mais o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai sugerir esse conteúdo para muitas pessoas. Você vai gostar. Eu creio muito que você vai gostar de todos os conteúdos que a gente fala por aqui. No dia de hoje, nós vamos falar sobre o que é ser medíocre e o que é ser ambicioso. As características de um bom vendedor. Tá? Então, é basicamente uma continuidade da aula de número 1. Por isso eu sugiro que, se você não assistiu a aula de número 1, pause o vídeo, vai lá assistir a aula de número 1, onde nós falamos sobre os ladrões de insight e falamos também sobre a mentalidade de alta performance. Por que é interessante você ir lá na aula de número 1 assistir? Eu vou até começar a gravar aqui a minha tela para que eu jogue aqui para vocês. Vamos lá. Por que é importante assistir a aula de número 1? Porque lá foi falado sobre os ladrões de insights, né? E foi falado sobre a mentalidade de alta performance. Porque quando eu estou falando para vendedores, eu gosto de falar sobre mentalidade? Porque tudo está praticamente preso a isso, né? Você é o que você pensa. Você é o que você pensa. Tem uma frase, inclusive, do Henry Ford, que ele diz o seguinte: se você pensa que não consegue e se você pensa que consegue, você está certo. Porque basicamente o que o Henry Ford está dizendo: se você pensa que não consegue, você está certo, você não vai conseguir. Se você pensa que você consegue, você está certo, porque você vai conseguir, ainda que você fale 1, 2, 3 ou 4 vezes, mas se você pensa que você consegue, você vai conseguir. Então, por isso, eu repito, você é o que você pensa. Mas por que você é o que você pensa? Vamos lá. Olha só, basicamente, como que o nosso cérebro funciona? Nosso cérebro funciona através de crenças. Essas crenças aqui, né, são crenças de um conjunto, um bojo, que seja um bojo de atitudes, de padrão mental, de inteligência, a qual nós já consolidamos que seja por verdade. Tá? É um bojo quase que doutrinário na nossa cabeça. Aconteceu tal coisa, a gente tem uma crença estabelecida para aquele tipo de situação. Daqui a pouco eu vou dar mais exemplos. Tá? Dessa crença, a gente parte para os nossos pensamentos. Pensamentos. Tá? Das crenças vêm os nossos pensamentos. Tá? Por isso que a gente disse o quê? Eu disse que nós somos o que pensamos. Por quê? Os nossos pensamentos vêm da crença. A crença forma os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos formam as nossas atitudes. Perfeito? Nossas crenças formam nossos pensamentos formam nossas atitudes. Nesse meio caminho aqui, existe algo chamado estímulo. Tá? Esse estímulo vem que faz você ter uma reação. Essa reação aqui nós colocamos com atitudes. Essa atitude, vindo como reação do estímulo, vai gerar um resultado / consequência. Perceba? A crença, esse conjunto de verdades internas que temos, gera os nossos pensamentos. Esse pensamento vai gerar uma atitude. Essa atitude aparece através de um estímulo.
Vindo o estímulo, vem a nossa atitude que deriva do pensamento. Dessa atitude, que é a nossa reação ao estímulo, vem os nossos resultados e consequências. A título de exemplo, vamos supor que o estímulo seja aqui uma buzina, né? Uma buzina que você recebeu aí no trânsito. Perceba, tá? Qual é a sua crença sobre isso? Vamos lá, vamos trazer agora para o exemplo. A sua crença é que todo mundo tem 100% de visão, todo mundo tem 100% de audição, ninguém toma remédios ansiolíticos, ninguém toma remédio para controle de pressão alta ou pressão baixa, todo mundo está no dia perfeito, tá? Então, isso vai se instalando, ainda que você ache que isso não seja óbvio e negue isso, mas isso se instala como uma crença muito mais profunda do que o seu pensamento. Então, a pessoa tem obrigação de te ver. A pessoa tem obrigação de sempre acertar. Isso é o que você carrega como crença, a título de exemplo, né? Essa crença vai gerar todo esse pensamento. Pensamento do quê? Essa pessoa está me vendo. Essa pessoa não é cega, essa pessoa não é doida, entende? Aí o que acontece? Ele foi lá e te deu uma buzinada no trânsito porque você ia fechando ele. Você ia fechando ele, pegou e buzinou para você. Qual foi a sua atitude? Você ficou muito irado, né? Ficou muito nervoso. Aí qual foi a sua a atitude? Você foi lá, baixou o vidro, acompanhou ele no trânsito, chegou lá e falou um monte de coisa para ele. Um monte de coisa. O resultado? Aí o resultado depende da crença, do pensamento e da atitude do outro, né? O resultado e as consequências já não estão mais no seu controle. Vai depender de tudo aquilo que eu retromencionei aqui do outro. Se o outro tiver a mesma crença igual você, ele vai se sentir ofendido. E se ele tiver armado, o resultado e a consequência dessa sua atitude vai ser muito ruim, no mínimo, tá? Então, crença, pensamento, atitude e resultado é uma coisa muito, muito séria. Por isso eu digo que, se você trabalhar bem as suas crenças, trabalhar bem o seu pensamentos, né? Você terá atitudes melhores e, com isso, resultados melhores. Percebe? Um outro exemplo aqui que a gente pode usar. Vamos lá. Uma crença com relação a dinheiro. Meus queridos, você nasceu em um país de terceiro mundo, né? Você nasceu num país de terceiro mundo, doutrinado, assim, 90% a 95% da família, doutrinado que dinheiro é sujo, né? Que dinheiro é pecado, né? Aí depende de onde você coloca ele, né? Eu até defendo que o dinheiro é pecado, mas depende de onde você coloca. Se você coloca o dinheiro no bolso, ele é bênção, ele é provisão. Ele é energia, ele vai facilitar a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Você pode abençoar muitas pessoas quando o dinheiro está no seu bolso. Agora, quando o dinheiro vai para o coração, aí sim é pecado, né? Só que a gente só fica com a parte ruim, porque vai para a crença ruim. Então, o dinheiro é sujo, olha só, sujo, dinheiro é pecado. Quem é rico é ladrão, né? Porque roubou alguém, é desonesto, né? Tá fazendo alguma coisa errada. Então perceba, olha o tanto de crença com relação a dinheiro. Se você tem essas crenças, quais serão os seus pensamentos? Seus pensamentos eu não quero ser sujo, eu não quero pecar, eu não quero ser ladrão, eu não quero ser desonesto, eu quero fazer o que é certo, eu quero ser honrado, eu quero ser uma pessoa digna, eu quero ser uma pessoa que honre a Deus, eu quero ser uma pessoa limpa e andar de cabeça erguida. Esse pensamento, advindo dessa crença aqui, vai fazer com que você tenha atitudes
que não leve você para o lado da prosperidade. Então, quando você tem essa crença, esse pensamento, as suas atitudes vão ser muito ruins e os seus resultados também vão te acompanhar na mesma toada. Perceba a seriedade disso aqui, queridos. Vocês estão percebendo a seriedade disso aqui? Por isso que aí a gente já mistura vendas com teologia, por isso que eu falo, aqui conosco nunca será só vendas, nunca será uma coisa só, vai ser muitas coisas, tá? Por isso que uma das propostas de Jesus é realmente mudar tudo isso aqui. Lembra que eu falei lá no início do vídeo, você é o que você pensa? Por quê? Porque os seus pensamentos vão definir sua atitude, vão definir seus resultados. Por isso que Jesus veio e começou a pregar aquilo que no grego ele chama de metanoia, né? Metanoia. O que é metanoia? Traduzido aí para o português ficou arrependimento, né? Arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O que é o arrependimento? É a metanoia, é a mudança de mente. E mudança de mente é mudança de crenças, é mudanças de pensamentos, é mudanças de atitude e, portanto, você terá outros resultados. Perceba? Olha a importância disso, queridos. É por isso que lá na primeira aula, eu repito aqui, eu falei sobre ladrões de insights e falei sobre mentalidade de alta performance, porque eu já conheço isso aqui. Eu sei que eu preciso desconstruir para construir. Para que eu venha ter uma mentalidade de alta performance na vida, nas vendas, em qualquer outra coisa, eu preciso trabalhar com vocês a desconstrução para a construção. Eu preciso retirar essas crenças ruins sobre dinheiro, sobre algum outro assunto, para gerar novas crenças, novos pensamentos, novas atitudes e, portanto, você ter novos resultados. Perceba a importância disso. Isso aqui é muito sério. É uma verdadeira metanoia, uma mudança de mente. Tá? Por isso que a característica de um bom vendedor, de uma pessoa de sucesso, seja homem, seja mulher, seja qualquer pessoa, é saber mudar as suas crenças. Mudar os seus pensamentos. Mudando a crença, mudando o pensamento, vem o estímulo, você vai ter uma atitude diferente. Tendo uma atitude diferente, você terá resultados diferentes. Dizia Albert Einstein que a maior loucura do ser humano é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se você quer ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes, precisa ter atitudes diferentes. E para ter atitudes diferentes, você precisa ter estímulos diferentes, pensamentos diferentes, crenças diferentes. Aí eu fiz o caminho inverso, percebe? Então, estamos aqui para tratar desse assunto que é muito importante. Então, hoje a gente vai começar a falar mudando algumas crenças aí, principalmente com relação a dinheiro, porque está muito ligado à ganância ou à ambição. E agora a gente entra propriamente dito na aula aí sobre a diferenciação disso, tá? Vamos começar aqui falando sobre ganância. O ganancioso, meu querido, é aquele que só quer para si. É a pessoa que não pensa no outro, ele não tem uma ética de servir o outro, de viver para o outro, de produzir para o outro. O ganancioso só pensa apenas em si. Se ele tiver uma oportunidade, mínima que seja, de poder te sabotar, puxar seu tapete, elaborar um plano, fazer cochicho na empresa para tentar te prejudicar, a fim de que se ele tirar você do tabuleiro ele venha crescer, o ganancioso fará isso sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, porque ele só pensa nele. Ele só pensa nele. Então, o ganancioso é sim um problema. É uma crença muito ruim, um pensamento horrível e as atitudes também são horríveis. Quem sabe ele consiga no curto prazo bons resultados, mas a médio e longo prazo a vida trará para ele tudo aquilo que ele plantou e isso é inevitável. Agora,
O ganancioso é diferente do que é ambicioso. O que seria uma pessoa ambiciosa? Ambicioso é todo aquele que produz não apenas para si, mas principalmente para outros. O ambicioso, portanto, é alguém que produz para outros. Ele é alguém que serve a outros. Não é pecado ser ambicioso. Pecado é ser ganancioso. Porque o ganancioso serve apenas a si. O ambicioso serve a todos a quantos estiverem a seu alcance. Tá? Por exemplo, se nós partirmos para a natureza e, por exemplo, para algumas teologias, eles veem a natureza como a segunda Bíblia, né? Se você olhar para a natureza ela é, em sua gênese, ambiciosa. Por quê? Porque ela produz e sempre vai produzir. Ela produz e cada ano ela produz e vai produzir mais e vai produzir mais. E o que ela produz não é para si mesma. A natureza produz para outros. Perceba, eu gosto muito de falar essa frase. A macieira não produz maçã para si mesma. A macieira não produz sombra para si mesma. Ela absorve todo o sol e produz frutos, maçã, para outros se alimentarem. Você nunca viu uma macieira comer do seu próprio fruto, mas ela nunca deixa de produzir. Portanto, a macieira, a natureza, é ambiciosa. Perceba também que a videira nunca tomou o seu suco de uva. A videira nunca provou do seu próprio vinho. Ela produz os seus frutos para outros. Perceba também que o rio nunca bebeu da sua própria água, mas ela dessedenta outras pessoas e serve de habitat para milhares e milhares de seres vivos. Ou seja, a natureza vive para servir, só que ela sempre produz e não produz para si mesma, ela produz para outros. Essa é a característica principal de quem é ambicioso. Uma das características principais de uma pessoa de sucesso, uma pessoa que quer crescer, ou de um vendedor que há de ser excepcional, é justamente a ambição. A ambição de querer melhorar, a ambição de querer vender mais, a ambição de querer servir mais, a ambição de querer ajudar mais. Essa é a característica principal e número 1 de um vendedor de sucesso, né? A ambição. Não é o ganancioso, porque o ganancioso só vai pensar na comissão dele e empurrar qualquer tipo de serviço. Não é desse tipo de vendedor que eu estou falando. Não é o vendedor ganancioso. Se ele empurra qualquer tipo de serviço, ele é mentiroso, ele é traiçoeiro e ele tem que estar longe do mercado. Um bom vendedor, ele é ambicioso. Ele está ali para servir a melhor solução, o melhor produto e servir da melhor maneira possível, tá? Então, essa é basicamente a diferença entre ambição e a mediocridade. Eu trouxe aqui para vocês também, para que eu possa jogar aqui na tela e mostrar. Deixa eu só localizar aqui que eu já vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Vamos lá, aqui. Vamos lá, ambição e medíocre. Aí eu trouxe aqui, tá, para vocês um texto lá de Lucas, né? Lucas capítulo 12, versículo 16 e 21, de uma parábola de um homem rico. Olha só. O campo de um homem rico, parábola de Jesus, palavras de Jesus. Olha só, o homem rico produziu com abundância, né? E arrazoava, ou seja, pensava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Produziu tanto que ele já produziu tanto que não tinha nem onde guardar, né? Não tinha nem onde guardar. É um bom problema para se resolver. Só que o que ele pensou? E disse: farei isto. Depois dele ter pensado, arrazoado entre si,
né? Pensado consigo mesmo, ele chegou à conclusão e disse: farei isso. Destruirei os meus celeiros, porque às vezes para construir é necessário destruir, está aqui também na palavra de Jesus, né? Destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores ainda, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, aqui que foi o erro deste homem. Foi esse então aqui, ó. Essa conclusão. Então, direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga, ou regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Percebeu a ligação do que eu estou falando? Se não percebeu, eu vou explicar agora. Eu fiz a diferença introdutória daquele que é ganancioso e do ambicioso. Eu disse que o ganancioso pensa apenas em si, produz apenas para si. E o ambicioso vai produzir para muitos. Veja aqui, ó, olha só. Jesus chama ele de louco, apesar dele ser um homem rico, né? Vamos supor que ele estava lá na Forbes, né? Onde só saem os bilionários do mundo. Estava lá na Forbes, mas para Deus ele é louco. Ele pode estar na capa da Forbes, mas se ele agir de forma gananciosa, para Deus ele é louco. Ah, isso é muito importante, querido. Vai vendo. Louco, esta noite pedirão tua alma. E o que tens preparado? Para quem? Para quem será? Porque ele disse, o que ele disse? A minha alma tem depósito para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga, regala-te. Ou seja, ele só fez para ele. Ele foi ganancioso. Ele só pensou nele. O ganancioso, ainda que saia na capa da Forbes, o ganancioso, ainda que anda do carro do ano, o melhor carro possível, ainda que mora no melhor condomínio, ainda que tenha o status melhor possível, o ganancioso para Deus é louco. Agora, o ambicioso já é diferente, porque o ambicioso, perceba aqui, ó, olha a pergunta que Deus fez para ele: para quem será? Para quem será? Ou seja, você produziu somente para você. Por que você não produziu para outros? Para outros. Para quem será? Só para ele. Se é só para ele, ele é ganancioso. Se é para os outros, ele é ambicioso, porque o ambicioso produz não apenas para si, mas para outros. Tá? Então, temos aí uma diferença mais clara usando aqui a teologia. E outra coisa, aí a gente já entra, eu acredito que ficou muito clara essa separação, tá? É necessário sim a pessoa ser ambiciosa, não gananciosa. Seja ambicioso, querido. Procure melhorar sempre. Procure produzir mais. Não tem nada de errado com isso. Tire essa crença da sua cabeça. Procure ser melhor, estudar mais, se vestir melhor, se aparecer melhor. Não tem problema nenhum com isso. Tá? Ser ambicioso é produzir não apenas para si, produzir para outros. Às vezes você está no restaurante, chega lá, dá uma gorjeta pro garçom, ajuda alguém, ajuda uma liderança a qual você é submissa, ajuda um sobrinho, um irmão, não sei, um irmão, uma pessoa. Ajude essas pessoas. Por quê? Porque senão você vai ficar juntando em celeiro só para você. O mundo vai te ver como alguém de muito sucesso, mas para Deus você é louco. Tá aqui. Tá em Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 21. Você tem vários celeiros extraordinários. De longe o povo passa e vê o tanto que você é rico e o tanto que você é de sucesso. E o seu rosto está espalhado na Forbes e no Instagram com milhões de seguidores. E o povo te venera. Mas para Deus você é louco. Porque você tornou-se ganancioso. Você só pensa em você. Agora, se você for ambicioso,
Ou seja, você quer conquistar mais para distribuir mais. Você quer conquistar mais para servir mais. Você quer conquistar mais para ajudar mais. Você quer conquistar mais para socorrer mais. Você quer conquistar mais para ser ainda mais misericordioso. Aí, meu querido, é tudo o que a gente quer e sonha, tá? Então, trabalhe essa crença de ambição e ganância. A ambição não é a ganância, já expliquei, já por repetidas vezes. Tire a ganância, fique com a ambição. Coloca isso como crença. É ganhar mais para servir mais. Trabalhe os seus pensamentos de forma adequada à sua crença. E agora você terá atitudes. Essas atitudes vão definir os seus resultados. Ok? Perfeito até aqui? Vamos lá agora partir para a questão da mediocridade, né? A mediocridade, inclusive está aqui também, ó. Medíocre. O que é ser alguém medíocre? Vamos voltar aqui. Deixa eu explicar essa parte aqui para vocês. Vamos lá. Medíocre. Medíocre, tá? Vamos lá. Essa palavra medíocre, ela tem uma divisão, né? Aqui, ó. Médio, vou colocar aqui. Médio. E depois nós temos também o restante de cre, mas aqui no latim vai acabar sendo o ocre, né? Então, essa palavra é uma conjunção de duas palavras, médio, ocre. O que vem a ser médio? Médio, a gente já sabe que é aquilo que tem o mínimo, o alto ou o excelente e tem o médio. Então, o médio é o meio termo, é o morno. A gente pode colocar aqui também como morno. É alguém que não está ruim demais, né? Mas também não está em excelência. É alguém que está no médio, no morno, que chegou aqui no platô. Ok, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, tá? E o significado de ocre? Ocre é rocha, ou montanha, ou pedra, né? Qual é o significado disso? Vamos lá. Vamos supor que esse desenho aqui, eu sou péssimo para desenhar, gente. Vamos lá. Vamos supor que isso aqui seja uma montanha, né? Uma montanha aqui, tá? Uma montanha. Eu acho que a montanha aqui, ela tem uma inclinação assim, né? Um pico, assim, ok. Vamos lá. Uma montanha. Aí, qual é o meio dessa montanha aqui? Ó? Vamos supor que a metade dessa montanha seja isso aqui. Beleza. Aí tem o pessoal aqui, lá no pé da montanha. Um monte de pessoinha lá no pé da montanha. Um monte de gente. É muita gente aqui, no mínimo, né? No pé da montanha. Beleza. Aí você é... Cadê? Você é diferenciado. Você é muito diferenciado. Você saiu daqui, ó. Ó da onde você saiu. Você saiu daqui do pé da montanha com muito esforço. Você saiu do pé da montanha, você estudou, você leu livro, você participou e assistiu podcast e palestras e foi melhorando, aí dava um passo para frente, outro para trás, mas você foi indo, ultrapassando os obstáculos. Aqui não dá para passar, então você faz igual a formiga, igual a água, passa por aqui. Aí logo que você passou um obstáculo, tem outro aqui, você tem que contornar. Aí você vai com muito esforço, chegou na tão sonhada média. Chegou no meio da montanha. Olha a diferença sua. Perceba a diferença sua para os que estão lá embaixo. Aí você olha de cima para baixo, e como fez Mical, né, vendo Davi dançar. Você olha de cima para baixo e diz, olha o pessoal tudo lá embaixo. Oh, que dó. Só que o que acontece? Ainda tem muita montanha para você subir. Tem algumas poucas pessoas aqui em cima, né? Quem está aqui em cima são os excelentes, né? Só que o que acontece? Você está satisfeito onde você está. Você está satisfeito. Aqui para mim está ok, que é aquele conceito que nós trouxemos aqui. O platô ok. Da onde eu tirei esse platô ok? O platô ok eu tirei de um livro chamado A Única Coisa. Tá? É um livro excelente, mais uma indicação de leitura aqui no nosso canal.
A única coisa. E ele traz o conceito de platô ok. O que seria o platô ok? Ele trouxe o exemplo, eu vou trazer o mesmo exemplo aqui. Por exemplo, uma pessoa que é excelente em digitação, e salvo engano vai digitar entre 100 a 120 palavras por minuto. É uma pessoa assim excelente, acima da média. Uma pessoa na média vai digitar entre 50 a 70 palavras por minuto. E uma pessoa abaixo da média vai digitar entre 20 e 30 palavras por minuto. Ele explica que a maioria esmagadora das pessoas, quando chega a digitar 60, 70 palavras por minuto, já acha que está tudo bem. Porque ele vai ver outras pessoas digitando, assim, olhando para o teclado, e ali catando as teclas, catando feijão e tal, e se embaraçando. E ele não, ele já está digitando bem, 60, 70 palavras por minuto, já quase não olha no teclado. Ele não é pior, não é o melhor, está num platô ok. Aí a gente tem que trabalhar isso nas suas crenças. Você não pode ficar no platô ok. Vamos voltar para a tela. Por quê? O platô ok é a mediocridade. Tá? Você está na média. Você não nasceu para ser médio. Você não nasceu para ficar no médio da montanha. Médio, ocre, rocha, montanha, pedra, mediocridade, metade da montanha, metade do percurso. Claro, você está acima de muita gente, só que ainda tem muita montanha, meu querido, para você subir, para você poder então atingir a maestria, atingir a excelência. Tá? Então, tenha por princípio a excelência e não a mediocridade. Então, características de pessoas de alta performance é ambição e também é a excelência. A ambição contrasta com a ganância e a excelência contrasta com a mediocridade. Se você implantar os princípios da boa ambição e se você implantar os princípios da excelência dentro das suas crenças, dentro dos seus valores, você vai começar a ter pensamentos diferentes. É natural, querido. É natural. Tá? Quando eu descobri isso, quando eu mudei essas crenças, eu percebi que o meu cérebro começou a pensar diferente. Ele começou a me pedir soluções para que eu possa atingir o topo da montanha. Sair da metade da montanha, da mediocridade e atingir a excelência. Então, para você atingir, Eliel, você precisa estudar mais. Você precisa ler mais. Você precisa, além de estudar e ler mais, você precisa dividir esse conhecimento. Porque até algum tempo atrás, eu era um ganancioso do conhecimento. O que é ser um ganancioso do conhecimento? É aquele que lê bastante livro, lê muita coisa, estuda muito, mas não compartilha nada. Ele enriquece intelectualmente somente para si. Então ele torna-se um ganancioso do conhecimento e torna-se também um obeso mental. O que é um ambicioso do conhecimento? É um ambicioso que ele estuda muito, lê muito, mas ele estuda para ensinar. Ele estuda para aconselhar, ele estuda muito para dividir o conhecimento dele. Por isso, o canal do YouTube, por isso os cortes, por isso tudo que nós estamos fazendo aqui, tá? Que eu resolvi trazer esse transbordo, trazer essa ambição de servir as pessoas através do conhecimento. Percebe que a ambição e a ganância não está ligada apenas a dinheiro, ela faz parte de uma crença muito mais profunda e que acaba refletindo nossos pensamentos e as nossas atitudes no decorrer da vida. Olha a necessidade de assistir essa aula, hein, queridos? Tá? Saia da mediocridade. Queridos, seja o melhor. Se você for um advogado, seja o melhor advogado. Se você for um vendedor, seja o melhor vendedor. Se você for um empresário, seja o melhor empresário. A excelência também, conforme eu já disse em minhas palestras, em outras questões, em outras aulas, a excelência não é só para colocar aqui dentro do YouTube, ou a excelência só para colocar nas aulas, ou só nas vendas. A excelência é para colocar em tudo, querido. Se você é marido, seja um marido excelente. Se você é um pai, seja um pai excelente.
Se você é uma esposa, seja uma esposa excelente. Se você é uma mãe, seja uma mãe excelente. Um filho, uma filha, um patrão, um colaborador, um empresário. Não importa o que você seja, onde você está, seja excelente. Saia da metade da montanha, saia da mediocridade, seja excelente, escale essa montanha. Para escalar, se você tem o princípio como excelência lá na sua crença, o seu cérebro vai trazer caminhos e soluções para você passar pelas adversidades, pelos obstáculos da montanha e chegar lá no topo da maestria e da excelência. Tudo bem? Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para vocês. Meus queridos, eu acredito que é isso, tá? Eu acredito que é isso. Olha só, Deus merece filhos excelentes? Sim. Deus merece filhos inteligentes? Me diz você, merece? É claro que merece, tá? Deus merece filhos fortes, saudáveis? Nós já falamos isso na primeira aula. Sim, Deus merece. Então, seja excelente em todas as áreas da vida. Na aula passada, eu citei acho que 5 ou 6 áreas da vida. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre isso, tá? Vamos, quem sabe, até trazer aulas falando sobre cada área da vida, como atingir a excelência e sair da mediocridade dessas áreas da vida, tá? Muito obrigado pela sua companhia. Eu espero muito que essa aula fez sentido para você. Compartilhe com o máximo de pessoas, chame as pessoas para vir aqui e assistir a aula também. Um forte abraço e eu te espero na aula de número 3, onde nós vamos falar sobre a gestão das emoções no mundo das vendas. Te espero lá. Forte abraço!